Well, I feel good, good, good. Well, I feel good, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I feel love, love, love. I feel love, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel love, 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 love. Well, I feel joy, joy, joy. I feel joy, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel joy, 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 joy. Well, I feel peace, peace, peace. Well, I feel peace, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel peace, 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 peace. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Me chamo Débora Moraes, tenho 23 anos, nasci lá em São Paulo e vivi boa parte da minha vida em Itapevi, uma cidade muito querida, com meu pai, minha mãe, minha irmã e a Suzy, minha cachorrinha. Hoje eu moro aqui em Barão Geraldo, em Campinas, com mais 3 mulheres, então somos uma rap das mulheres, muito legal. E pela graça de Deus eu tenho 4 anos como discípula. Me batizei dia 19 de fevereiro de 2017, numa conferência chamada Redenção. Comecei a estudar a Bíblia em 2016, bem no finalzinho de 2016, quando uma moça chamada Duda, que estudava comigo no cursinho da Poli lá na USP, ela me chamou para estudar. A gente estava na 25 de março e foi aí que soube dos estudos, da existência deles. Então eu comecei a estudar e foi muito revelador assim para mim, todo o estudo, né? Porque embora eu acreditasse muito em Deus, embora eu tivesse muita fé em Deus, eu tinha algumas dúvidas quando eu comecei a estudar a Bíblia. Algumas dúvidas em relação a Deus, algumas dúvidas em relação à minha própria identidade, algumas dúvidas em relação a o porquê Deus tinha me criado. Então, era essa alguma das angústias que eu tinha. E eu lembro de muitas vezes à noite orar a Deus, muito angustiada. Eu lembro que era uma angústia tão grande em relação à falta de respostas ou a tanta incerteza que eu tinha, que eu pensei algumas vezes até em me suicidar para aliviar essa dor. Não porque eu queria estar longe de Deus, mas porque eu não queria estar vivendo aquela dor, né? E esse foi uma das coisas, um dos fatores que me ajudaram a ver a importância de buscar mais a Deus e conhecer a Deus. Então eu orei muitas vezes: Deus, por favor, me ajuda a viver algo real. Por favor, me ajuda a viver algo para além de aparência. Eu não quero viver mostrando algo que eu não sou. Eu não quero que as pessoas simplesmente me achem um exemplo, como muitas me achavam, viam em mim uma referência, mas dentro de mim eu tinha muita falta de perdão, eu tinha muitos pecados escondidos, eu tinha muitos pecados que dava vergonha de falar e ninguém sabia, só Deus e eu sabia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia foi revelador porque todas essas coisas foram expostas à luz e eu precisei lidar. E na verdade isso foi incrível porque me ajudou a tomar decisões de arrependimento e de fato, verdadeiramente conhecer a Deus. Então essa busca de estudar a Bíblia e essa busca de procurar conhecer a Deus tem curado muitas feridas do passado, tem curado traumas que eu carrego comigo mesma e tem me ajudado a ter uma perspectiva e uma esperança
para minha vida e uma esperança de futuro. Uma das lembranças mais queridas que eu tenho quando eu estava estudando a Bíblia é quando, no final de semana anterior, acho que foi no domingo, eu estava fazendo a prova do Enem. Então, estudado o ano inteiro, ou pelo menos ido pro cursinho o ano inteiro. E na hora da prova, no último dia, na prova de matemática, não tinha dado tempo. Ou eu fazia redação, ou eu fazia a prova de matemática. Não sabia conciliar direito o tempo e não deu tempo de passar nenhuma questão de matemática pro gabarito. Isso significa que metade da prova ficou sem estar preenchida. Quando eu saí da prova, desolada, eu pensei, foi em vão esse ano, foi em vão esse tempo. Não tem como mais. E ainda nesse mesmo dia, nesse mesmo local, eu vi um rapaz que eu gostava muito, ficando com alguém lá no ponto com outra menina, né? Então isso foi mais um dos motivos que quebrou meu coração nesse tempo. Mas no outro dia, acredito que foi numa segunda-feira, a Tânia, uma querida irmã que vai se casar mês que vem. Esse mês. E a Malu, que tá gravando a gente, estiveram juntas comigo. E me levaram para uma lanchonete muito legal que tinha na faculdade. E a gente tomou Frozen juntas, um sorvete muito gostoso pela primeira vez. Eu lembro de chorar nesse dia e falar. E elas estavam ali para me apoiar, para me amar, para me ajudar a levar meus pensamentos para as escrituras e não deixar que aquelas situações roubassem minha fé, né? Ou destruíssem tudo que a gente já tinha construído com Deus. Então, foi aí que eu percebi e foi aí que eu me senti extremamente amada. Porque eu vi que elas não estavam lá simplesmente como um check, simplesmente para passar um estudo, para passar escrituras, mas para ajudar profundamente meu coração, né? Então, é uma das memórias muito, muito especiais que eu tenho durante esse tempo. Um dos grandes desafios que eu precisei renunciar para ser uma discípula foi deixar de viver em função das emoções dos meus pais. Durante muito tempo, eu me esforcei para alcançar todas as expectativas dos meus pais, do meu pai, da minha mãe. Era algo extremamente importante para mim. Então, eu me esforçava para ir bem na escola e eu tirava ótimas notas. Eu me esforçava para dar todo o meu coração em tudo que eu fazia, com as crianças na igreja, em vários projetos sociais. Eu me esforçava para ser uma ótima filha, obedecer aos meus pais, eu sempre escutava eles e considerava o que eles falavam. E algo muito difícil foi separar a obediência que eu devia a eles e a obediência que eu devia a Deus. Então a Bíblia me chamava a obedecer mais a Deus do que ceder às emoções da minha família, ceder às emoções dos meus pais. Isso é muito difícil, porque imagina alguém que vivia em função de outras pessoas, que amava muito, que respeitava muito, agora percebendo que está completamente precisando tirar isso completamente, porque eu precisava estar rendida a Deus. E eu tenho muitas memórias, eu amo muito os meus pais, eles me ensinaram muito a amar a Deus, a temer a Deus, a olhar para Deus em todas as situações. Mas eu lembro quando eu estava estudando a Bíblia, eu precisei tomar decisões de arrependimento, como buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como buscar viver o plano de salvação que a Bíblia me chama, né? E eu via, junto com esse amor e zelo, muita perseguição junto. E essas foram uma das coisas mais difíceis para viver, né? Nada comparado aos primeiros discípulos, aos discípulos do primeiro século, nada comparado ao sofrimento de Jesus, mas foi algo desafiador para mim, emocionalmente, sobretudo. Uma escritura que me ajudou muito, na verdade várias, mas uma que me ajudou muito a vencer essa dificuldade que eu tinha emocionalmente, né? Foi uma escritura que está em Marcos capítulo 10, dos versículos 27 ao 30. Diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus.
Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na futura vida, a vida eterna. Então essa escritura, ela me ajudou, dentre tantas, a perseverar na convicção que eu já estava construindo com Deus, com a Bíblia, porque a Bíblia e Jesus me garantiam, era uma certeza. Se eu persevero durante esse tempo, se eu persevero ainda na perseguição, ainda com oposição, ainda quando estava sendo difícil emocionalmente, eu ia receber muito, muito mais de Deus. Ele fala 100 vezes mais nessa terra, mas ainda na vida futura, a vida eterna. E isso, na verdade, é o maior presente de todos. É saber que, perseverando aqui, eu vou poder viver com Deus a vida eterna. E não só isso, dá a oportunidade de todo mundo à minha volta conhecer o verdadeiro Evangelho e ter essa oportunidade de buscar a Deus verdadeiramente e obedecer a Deus. Algo que eu tenho me esforçado para vencer nos últimos meses, tenho lutado com Deus, é contra a insegurança. Então, muitos pensamentos na minha mente em que eu não sou capaz de fazer algo, de que eu não sou boa o suficiente, de que uma baixa autoestima intelectual, vários pensamentos negativos em relação a mim mesma, né? Que me fazem muitas vezes esquecer de quem Deus é, de que no fundo não se trata sobre mim, mas do poder de Deus. Mas ainda assim tem sido uma grande luta. E uma escritura que tem me ajudado com isso, e na verdade me ajuda com isso, de relembrar quem é Deus, fica em Êxodo. Então, Êxodo capítulo 3, dos versículos 12, a partir do versículo 12. Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Uau! Essa escritura é muito poderosa. E por que ela tem me ajudado? Porque, embora Moisés ele estava no ápice da insegurança dele, ou no início, melhor dizendo, da insegurança dele, quando Deus chama ele para libertar o povo da escravidão do Egito, ele dá muitas desculpas, ele fala para Deus como ele se sente, ele pede, ele implora: por favor, manda outra pessoa no meu lugar. Mas Deus fala: eu sou, te enviou. Não depende de você, Moisés. Você vai falar sobre quem eu sou. E isso vai ser suficiente para convencer Faraó, para conhecer a todos que lhe perguntarem, na verdade. Então você é insegura, Débora, mas eu sou Deus da segurança. Você tem medo, mas eu sou Deus que te dá coragem. Você é fraca, mas eu sou Deus que te fortalece. Então é muito incrível lembrar da fortaleza de Deus. Deus é exatamente do tamanho da minha dificuldade. Deus é exatamente o tamanho da minha fraqueza. Isso, na verdade, me anima muito, né? A ver todas as minhas dificuldades como uma possibilidade do poder de Deus ser aperfeiçoado na minha vida através delas. Perseverar com Cristo, para mim, significa realmente nunca desistir. Não importa quantas vezes eu caia no mesmo pecado, não importa quantas vezes eu fale na mesma coisa, o que importa é eu nunca desistir. Não importa quantas vezes eu caio, mas o quão rápido eu me levanto. Não importa quantas vezes dá errado, mas o quão rápido eu vou para Deus e me esforço para perseverar em tudo. Então, na verdade, a perseverança em Deus para mim significa a vida. A perseverança em Deus para mim significa nunca desistir, apesar de qualquer coisa.
apesar de mim, Deus continua sendo incrível e Ele é exatamente o que eu preciso, né? Então, na verdade, perseverança para mim significa nunca desistir. E agora eu vou compartilhar com vocês uma música chamada Mesmo Sem Entender. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, os pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem